A série Miss Brasil Forever está chegando aos seus 4 anos de existência. Nela foram muitas entrevistas, muitas histórias contadas, reveladas para todos os fãs e o mundo Miss. E para celebrarmos os 4 anos da série, estou lançando neste vídeo, numa edição especial, um compacto com as 18 Misses entrevistadas no ano de 2020. Vocês verão elas respondendo uma pergunta de suas respectivas lives originais e ficou muito bom para vocês verem, matarem as saudades do ano de 2020. E é um compacto, não é, especial, que vocês vão poder conferir agora, né, neste início do vídeo aqui. Começando pela nossa querida Daisy Nunes até a Miss Brasil Mundo 1987, Simone Augusto. Então, está disponível aqui no YouTube o Miss Brasil Forever 2020. Em breve, também disponibilizaremos os outros anos com todas as entrevistadas da série. Então, este é o primeiro presente para todos vocês, fãs do Mundo Miss, que acompanham todas as nossas rainhas da beleza brasileira. Desde já, eu quero desejar a todos uma boa live. O Silvio fazia 3 concursos dentro dos programas dele, dos programas do Sim. SBT. Né? Era, inclusive, o Rio Grande do Sul era uma etapa, né? Assim, Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro. Isso, eram os 3 estaduais que ele fazia dentro dos programas dele. Por que eu digo que é dentro dos programas do SBT? Porque nós tínhamos eliminatórias que acontecia dentro do programa do Gugu, que acontecia Isso. dentro do programa da Hebe, do Flávio Cavalcante e do Silvio Santos, né? Isso. Então, assim, cada etapa iam 5 meninas. Como é que era feito isso? As meninas se inscreviam no SBT local. Então, no caso, minha mãe foi aqui no SBT de Porto Alegre e me inscreveu. Levou uma foto, deixou uma Sim. foto, preencheu lá uma ficha, não sei quais eram as informações que eles pediam, mas ela preencheu aquela ficha e deixou aquela foto ali. E através das fotos, eles selecionavam as meninas que iam participando das etapas. Então, eram 5 meninas cada etapa. Sim. E eram 5 etapas, né? Eu fui na 4ª etapa. Eu fui na penúltima etapa participar. E, coincidentemente, a minha etapa foi dentro do programa do Silvio Santos, num domingo. Sim. Bom, e eu participei da minha etapa, era eu e mais 4 meninas. Eu lembro, no dia que você foi eleita Miss Rio Grande do Sul, eu estava na casa da tia da Simone Augusto, que foi Miss Pernambuco 85 e Miss Mundo Brasil 87, Dona Aline, né? E a gente estava assistindo a sua eleição lá, você ganhou por unanimidade o Miss Rio Grande do Sul. Foi muito bonito. Aí, nessa primeira etapa que eu fui, eu também ganhei por unanimidade. Aí, voltei para Porto Alegre, né? Estava, então, classificada para a final do Miss Rio Grande do Sul. Aí, teve mais uma etapa. E aí, depois, teve a final do Miss Rio Grande do Sul. Aí, cada vencedora, uma vencedora de cada etapa, então 5 candidatos, fazia a final. Fazia a final. Nessa final, então, para saber quem seria a representante do Rio Grande do Sul, foi dentro do programa do Silvio, obviamente. Sim. E ganhei por unanimidade de novo. E eu lembro que o Silvio ficou surpreso, né? Porque por 2 vezes eu tinha ganho por unanimidade. E aí, então, eu fiquei depois esperando a data que eu teria que voltar para São Paulo, então, para participar do Miss Brasil, né? Sim. Então, eu vou dizer que as etapas, assim, eu acho que realmente a parte mais difícil, a etapa mais difícil para mim foi quando eu cheguei no Miss Brasil, né? Porque eu estava eu e mais 26 meninas, cada uma representando o seu estado, né? Meninas bonitas,
E claro que foi uma etapa difícil, porque ali eu olhava para um lado, achava ela mais bonita, olhava para o outro, achava a outra mais bonita. E assim eu não sabia quem é que eu imaginava. Tinha horas que eu achava que São Paulo ia ganhar. Aí tinha horas que eu achava que a deusa do Ceará ia ganhar. Para você, foi merecida a vitória da Miss Namíbia, a Michelle McLean, como Miss Universo 92? A Michelle, ela não era a mais bonita, ao meu ver. Na verdade, aquele ano, eu não via nenhuma favorita. Eu não tinha nenhuma que eu olhava e falava assim, não, aquela lá é a minha favorita. Eu não tinha. Tinha algumas meninas muito bonitas, mas a Michelle não estava dentre elas. Não estava dentre elas. Mas ela tinha uma luz tão linda, ela era uma pessoa tão do bem, que eu acho que no dia isso, não sei, isso passou para os jurados. Então eu digo assim, ela não era uma das favoritas, mas ela mereceu, por ser quem ela é, sabe? E também a representação Namíbia, um país africano que geralmente não tem assim a tradição de ter títulos no Miss Universo. E é Exato. difícil para uma Miss representar o continente africano, né? Nossa, e a Michelle, ela sempre fez trabalhos sociais, sabe? Com crianças carentes. Então ela tinha uma história, sabe, de ser bem ativista, até no país dela, com pessoas carentes, principalmente crianças. E quando eu soube disso, eu ainda mais gostei da vitória dela. Foi merecida. E ela continua. E ela continua a mesma fofa. Ela é uma querida, menina simples, do bem. E eu acho que hoje ela está mais bonita do que na época. Você ainda tem contato com ela? Eu tenho através desse grupo, do grupo Miss Universo, né? Que nós temos esse WhatsApp. Inclusive, ela falou que não conseguiria entrar hoje por conta do fuso horário, que ia ser muito. Vocês, para quem não sabe, é um clássico, já contei em todos os programas de televisão, que então todo mundo ajudou um pouco a eu ir para São Paulo para Miss Brasil. Então, Marina Hernani com as roupas, outros, que eu já falei, com tudo. E meu pai, meio contrariado, disse, não, mas então eu vou lhe comprar um jogo de mala. Então eu viajei com 3 malas belíssimas que meu pai comprou. Deve ter parcelado em 12 vezes, mas até aí tá tudo bem. E quando eu fiquei em segundo lugar, que aí todo mundo se abraça, chora, reclama, enfim, tinha um prazo para dar um abraço nos seus familiares, fazer um telefonema e depois as 3 colocadas irem fazer a capa da manchete, a capa da revista Manchete. E eu lembro que assim que acabou o concurso, que assim, poxa, eu perdi. Não é que eu perdi. A Ana ganhou por 1 ponto a mais. Eu fiz 99, ela fez 100. Nessa hora, nesse momento que eu acreditei que eu pudesse ganhar e ela ganha, como uma menina, claro que eu caí no choro. E ela veio me consolar. E ela dizia, Pernambuco, não chora assim não, Pernambuco, não fica triste assim não. Olha, vou te falar a verdade, Pernambuco, olha a inocência. Pernambuco, eu nem queria participar, eu estava feliz com o Miss São Paulo, eu nem queria participar do Miss Brasil. Eu nem queria ganhar o Miss Brasil. E eu chorando, então por que você participou? E ela dizia, Pernambuco, fica assim não. Ganhar o Miss Brasil 2006. Eu achei que eu ia ganhar. Na verdade, assim, José, eu fui muito preparada e muito decidida que eu queria ganhar. Mas é lógico que a gente chega e vê outras mulheres lindas, maravilhosas e muito bem preparadas. Então, eu tinha muito medo da Miss São Paulo, que era uma Miss que se falava muito, né? Porque ela já vinha do meio da moda, ela já era bastante conhecida, né? Nesse meio, já fazia fotos maravilhosas, já era modelo internacional. A Miss Santa Catarina era linda demais também. A Miss Acre, que ficou em segundo lugar, ela também, por ser os 20 anos também da Daisy Nunes, a gente às vezes reparava mais ainda nela por ser uma beleza negra. Então, ela era uma beleza diferenciada e chamava atenção também. Então, por mais que fosse de um estado que não era tradicional, ela tinha esses diferenciais que eu conseguia
que eu valorizava, eu achava que era uma candidata que podia me incomodar também. A Sim, Miss e Minas, justamente ela, num estado que não tem muita tradição assim, o Acre, né? De destacar naquele ano, ele veio preparado, né? é verdade, é verdade. E a Marcela também, que foi a Miss Minas, que eu ainda converso muito com ela, acho ela muito linda e eu sentia que ela podia também chegar muito longe. Então tinham várias meninas e eu acredito muito, Josenildo, que quando tu conhece uma pessoa e aquela pessoa é simpática, é querida, tu acha ela mais bonita. Eu sinto isso. E aí eu fui gostando de tantas candidatas ali, eu comecei a pensar, nossa, mas agora sim, muitas, muitas bonitas. Eu não sei agora o que vai acontecer. Sobre a alimentação lá no Japão. Bom, eu amo comida japonesa. Eu amo. Então eu vivia com o hashi nervoso, que eu dizia, né? Mas assim, eu comia somente as coisas que eu conhecia. A Miss Costa Rica daquele ano, ela teve uma intoxicação, ela sumiu, nós não vimos a menina. Aí depois de 20, não sei quantos dias, a gente viu ela na final, né? Nos ensaios finais, ainda com umas pelotas assim no rosto, chegou a dar dó, porque ela foi comer coisa que ela não conhecia. Aí realmente é muito perigoso, né? Eram umas mesas, Josenildo, que era uma mesa de gelo, uma escultura de gelo, e aquilo forrada de toda a comida que você imagine da cultura deles, né, da cultura japonesa. Então, é lógico, eu ia olhando assim, esse eu conheço, né, e ia me servindo, porque realmente vai comer alguma coisa, é lógico que a gente ia não pensava assim nisso, né, de que fosse passar mal, mas aí depois, quando todas nós vimos a Costa Rica, como ela ficou na época, tadinha, aí realmente todo mundo ficou mais temeroso ainda, né? Olha, Patrícia está dizendo aqui, sushi no café da manhã? Sim, lá era assim, né? É tudo muito estranho, é tudo muito estranho. O café da manhã deles é lógico, né? É um café oriental e ocidental. É, a gente se servia daquilo que a gente conhecia mesmo, né? Mas eles eram num caldo, assim, numa sopa, e aqui chegava a dar um nervoso, porque eles fazem aquele barulho que a mãe da gente não deixa a gente fazer quando é criança, né? Quando a gente está tomando sopa, e lá eles fazem, né? Lá eles pegavam aqueles caldos, assim, no café da manhã. Então, né? E criança, 18 anos, mas uma meninona, né? Sempre olhando, sempre observando, sempre achando estranho, né? Cultura diferente. As senhoras mais de idade andavam sempre atrás dos seus maridos. Aí eu perguntei para a Ri, que era a minha intérprete, né? Ela andava sempre. A gente sempre tinha um grupo de 5 meninas, tinha uma tradutora. Aí eu perguntei para ela, eu falei, por que, né? Ela andando uns 2 passos mais ou menos atrás, assim, da pessoa mais velha, e ela falou assim, é o respeito em que a esposa, ela falou, as mais velhas, né, aqui mantém essa cultura, é o respeito que ela tem pelo marido. Eu falei, não, se a moda pega, mas eu acho bonito porque é a cultura deles, né. E o concurso em si, Josenildo, maravilhoso, maravilhoso, sem explicação. Os ensaios pareciam que eram os dias do evento, a gente tinha que colocar os trajes típicos, a gente tinha que colocar o vestido, porque eles cronometravam o tempo dessa troca, o penteado que a gente ia usar, então a cabeleireira já sabia, né, o que a gente ia fazer. A maquiagem, a maioria eram as misses mesmas que faziam. E foi incrível. Foi em Osaka, numa feira de flores, um lugar mágico, assim, um perfume que eu guardo na minha memória até hoje, por ser nessa feira de flores, né, em Osaka. Lindo, maravilhoso. Ah, que legal, que legal. E para você, quem você achava que seria sua favorita para vencer? Nossa, peraí. Bom, as experiências assim do concurso foram as melhores possíveis, né? Assim, foi muito legal, foi muito poderoso, eu acho muito potente, né? Porque é muita mulher bonita, com todas essas características que eu já coloquei. Então, foi muito incrível, bem como a Suzy falou na live dela. Aliás, um beijo para a Suzy.
Nossa, quanto carinho, né? Eu amo a Suzy. Então, assim, não tem nem o que dizer, assim. Bom, já a favorita, né? Já vou responder. Que ela falou que a favorita dela era eu. E a minha favorita era ela, né? Assim, a gente se adora desde aquela época. E eu torci para ela ganhar, ela torcia para eu ganhar. Era uma coisa incrível. Mas todas as misses a gente fez muitas amizades. Todo mundo se deu muito bem. Eu não vi, assim, no Miss Brasil uma rivalidade, sabe? Não houve, assim. E tiveram muitos passeios, a gente ficava 2 semanas lá treinando, ensaiando. Então, era tipo como se fosse um Big Brother, né? Digamos assim, que você fica confinado e tem que acordar cedo, sendo que no BBB era aquela coisa de horário, né? Lá não, mal comparando assim. E tinha horário para tudo e você tinha que estar linda e bela sempre, né? Um concurso, né? Tava concorrendo. Então, e a gente ia ensaiar pro certame, ia fazer passeio. Eu me lembro que a gente foi num parque de diversões, foi uma delícia. Nós fomos também, me lembro, um jantar no Terraço Itália, foi maravilhoso. Nós tivemos vários eventos assim sociais, né? A gente teve uma vez uns coquetéis também, assim, para as misses, né? Apresentar. Foi nessa boate que a Suzy falou desse dia, uma vez que foi muito divertido. Então, foi muito bom, entendeu? Assim, foi muito bom. Quando foi se aproximando o dia do certame mesmo, aí sim a gente sentia uma rivalidade, mas não aquela rivalidade negativa, assim, sabe? Mas uma rivalidade boa de tá todo mundo ali muito presente, né? Você sente aquela presença e tal, mas não uma prejudicando a outra, entende? Não assim. Então foi muito legal. E qual foi o resto da pergunta, gente? Esqueci agora. Era se você tem algum contato até hoje com algum sim. amigo. Tenho contatos com algumas misses, sim, e principalmente através do Instagram, né? Com a Cristiane Velausen, que foi a Miss Rio Grande do Sul, maravilhosa, que ficou em 5º lugar. 5º? Foi. A Marisabel Piazon, que ficou em 4º, Miss Paraná, maravilhosa também. Eu acho que foi um ano muito potente, muito rico, eu acho, né? Assim, a Suzy, a Ana Elisa também. A Ana Elisa, linda, maravilhosa também. Eu converso muito com ela. Eu acho que ela tá muito bonita, inclusive hoje em dia, assim, tá, sabe? Desabrochou, linda, assim, acho que ela tá lindíssima. E um beijo para vocês todas, meus amores, sabe? Ai, que saudade. Que orientação você daria para todas as pessoas que sofrem atualmente com problemas de depressão? Olha, no fundo, a gente sabe o que nos leva a essa doença. Quais foram as escolhas que você fez e que te levaram a ficar doente emocionalmente? No fundo, a gente sabe. O problema é se você quer aceitar e quer transformar. Esse é o grande problema. E esse é o grande barato e esse é o grande desafio. Por quê? Porque todo desafio exige uma transformação, né? Se você está sendo desafiado, você está sendo desafiado a se transformar. E toda transformação gera dor. E às vezes a pessoa não quer sentir dor. Não quer passar pela dificuldade nem pelo sofrimento. Mas no fundo, sabe. Então, muitas vezes, a gente se encontra aprisionados em relacionamentos, sejam relacionamentos amorosos, familiares, paternos, maternos, profissionais. E esses relacionamentos, se eles se tornam tóxicos, esses relacionamentos vão te deixar doente emocionalmente. Então, o que eu falo para essas pessoas que estão doentes emocionalmente? Olhe para trás, faça uma revisão, observe as suas escolhas no passado. Quais foram as escolhas que você fez que te levaram a esse momento, que te trouxeram até esse momento de dor e de sofrimento? Porque as nossas escolhas, elas pautam a nossa vida. E você tem que gostar de você primeiro para depois gostar da outra pessoa. E se você está sofrendo, se está doente, é porque você não está gostando de si, não está se respeitando e não está se cuidando. Depois, Jô, que eu saí da depressão, que eu entendi o que eu estava fazendo comigo, e isso foi em 2008,
eu nunca mais tomei remédio. Eu nunca mais entrei em depressão. Eu passo por altos perrengues. A minha vida não é fácil. A minha vida é uma vida de escassez, de muita dificuldade em todos os sentidos. Muita gente tenta me prejudicar e eu tô sempre rindo. Por quê? Porque nada disso me atinge, sabe? O problema são das outras pessoas. O meu ex-marido, ele tenta me prejudicar até hoje. É um problema dele, coitado. Um dia ele vai pagar por tudo que ele está fazendo. Mas o que eu vou fazer? Continuo, ó, carregando a minha coroa na cabeça, linda, maravilhosa. Não tem nada que me derruba. E não tem remédio que vai adormecer o meu sentimento, o meu amor próprio. Então, quando a gente tem amor próprio, eu sempre falo nas minhas palestras, não é egoísmo. Amor próprio é instinto de sobrevivência. Primeira coisa, para não entrar em depressão ou para sair dela, é você entender que você tem que se amar em primeiro lugar, para depois você amar o outro. Porque se você se ama, você se respeita. Se você se respeita, o outro também vai te respeitar. Através das suas escolhas, dos seus atos, da sua negativa, quando você quiser dizer não para o outro, que for não para você. Muitas vezes a gente fala sim para o outro quando é não para a gente, né? E aí depois acaba incomodando e esse não acaba começando a pesar. Então é tão fácil falar, olha, não, eu não quero, não, eu não gosto, não, para mim não tá bom assim. E paciência se o outro vai gostar ou não. Por quê? Porque a sua caixinha, a sua casinha, ela tem que ser preservada. O seu espírito tem que ser preservado. O seu emocional tem que ser preservado. Se você estiver feliz, todo o seu entorno vai estar feliz. Se você estiver triste, todo o seu entorno vai estar triste. Então, o que você quer emanar para o mundo? Energias positivas atraem coisas positivas. E energias negativas atraem coisas negativas na vida da gente. Então, é uma questão realmente de escolha, da gente poder sentir, né? Porque muitas vezes não dá para você... É um tato que você tem que lidar com aquilo, e aí você tem que pedir proteção a Deus para escolher o caminho certo, né? Que lembranças você guarda do Miss Brasil 2000? Olha, muitas lembranças. O Túlio está aqui. Que bom, Túlio, que tu estás aqui. Um beijo enorme. Tenho um carinho enorme por ele. Foi uma pessoa que batalhou muito por mim, que me trouxe muito conhecimento. Eu dou a ele sempre, eu divido com ele sempre toda essa trajetória linda que aconteceu na minha vida, todos esses resultados que eu obtive, foi justamente por conta da presença dele e dos ensinamentos dele. Então, ele foi comigo ao Miss Brasil, um coordenador excepcional, que eu só tenho a agradecer. E lá no Miss Brasil, fiz muitas amizades e acabei... Claro, eu desejava muito, gente, eu sou obrigada a dizer isso. Eu desejava muito ir ao Miss Universo. Era o meu grande sonho. Mas Deus quis que eu fosse para o Miss Mundo. Então, essa coisinha que fica, né? Só. Mas que depois eu tive a oportunidade, eu não sei se já comentei em alguns lugares que vocês ouviram. Eu fui participar do ano que a Natália Guimarães estava participando do Miss Universo. E aí o Túlio ainda falou, Fran, tu vais estar no Miss Universo assistindo, já pensou se o Donald Trump te vê, ele vai ficar doido contigo e ele vai te convidar para o Miss. Eu falei, ai, Túlio, não, imagina, né? Eu já tô com 26 anos, imagina, nada a ver, não vai acontecer isso. E aí, gente, vocês não acreditam que eu estava, bem desse meu jeito desligada de ser, no hall de entrada do hotel, vários missólogos do mundo inteiro, misses do mundo inteiro. E aí, de repente, todo mundo se vira. E eu falei, gente, o que aconteceu? E tudo acontecendo atrás de mim. Eu falei, gente, o que aconteceu? Por que essas pessoas todas estão se virando? E aí eu me viro também para ver o que era. E era o Donald Trump descendo a escadaria do hall do hotel. E todo mundo ficou paralisado olhando, e eu também. E ele vindo igual uma flecha na minha direção. E aí ele estica a mão para mim e fala, Hi, nice to meet you. Eu falei, meu Deus, ele veio falar comigo, eu não estou acreditando. Nisso, ele perguntou se eu era candidata, e eu disse que não, que estava ali para assistir a Natália Guimarães.
E aí ele falou, aí eu já aproveitei e falei, gente, eu preciso tirar uma foto, porque esse momento é único. E eu falei, gente, será que alguém pode tirar uma foto? Quando eu viro uma nuvem já de fotógrafos, de gente fotografando. E aí eu tenho, então, essa foto com ele, que era, né, o dono do Miss Universo. E fiquei muito feliz, muito lisonjeada. Então, esse gostinho que eu tinha de ir para o Miss Universo, acabei de assistir a Natália, encontrei com o Donald Trump e ele me convidou para o ano seguinte ir participar do concurso. Eu falei, não dá mais, porque agora eu já estou com 26 anos e não tem mais como. Como foi o Miss Brasil Beleza Internacional 2019 para você? Bom, foi algo muito complexo, confesso. Foi o meu primeiro nacional. Foi ali que eu tive a primeira experiência do que é literalmente um concurso com mulheres muito fortes, com mulheres determinadas, porque a gente sabe que nós passamos por uma etapa municipal, por uma etapa estadual, mas um nacional e um internacional, eles têm um peso muito forte. As meninas que eu conheci no concurso, eu carrego até hoje, tenho contato com a maioria das meninas, porque são pessoas muito, muito boas. Então, tudo que acontece na minha vida, eu tento tirar algo positivo. E o que eu tiro de mais positivo desse concurso foram as pessoas que eu conheci lá, as minhas irmãs de concurso. Você tem contato com elas até hoje? Vocês formaram um grupo de amizades? Sim, totalmente. Acho que viver tão intensamente um sonho, porque é todo mundo ali sonhando, né? Independente de quem vai ganhar, a gente nunca perde, né? Quando a gente olha com um olhar mais positivo, nunca é uma derrota, e sim um crescimento, uma evolução. Então eu procuro sim manter o contato com todas elas. Vira e mexe, a gente comenta uma foto da outra, a gente fala pelo celular, a gente fala por chamada de vídeo. Eu falo que eu tenho uma casinha em cada canto, em cada estado aí, porque essas meninas têm que me acomodar em algum lugar. O que você sentiu na hora do anúncio da sua vitória? Essa pergunta é um pouco engraçada, porque quem assistiu o meu concurso sabe que eu travei por 3 segundos, porque eu não acreditei. Quando anunciaram o top 6, eu entrei com a cabeça totalmente diferente do que eu estava ao longo da cerimônia. Porque eu pensei, eu preciso me conformar que se não for eu tenho que estar feliz do mesmo jeito por ter chegado até aqui. Então, quando eu cheguei no top 6, primeiro que eu não entendi, porque anunciaram de uma forma diferente. Eles anunciaram primeiro a terceira, a segunda colocada e depois a Miss Pernambuco. E nesse momento ainda tinham várias meninas no palco. E quando eles chamaram a cidade de Moreno, eu fiquei assim, meu Deus, sou eu? Aí na hora eu coloco a mão assim na boca e saio sorrindo. E vem um sentimento de gratidão, de dever cumprido, mas eu realmente não acreditei. Foi inacreditável para mim aquele momento. É um momento assim que todas querem ouvir naquele momento, né? Você quer receber a coroa naquele momento assim, e é um momento mágico assim, porque uma das coisas que eu acho no concurso de Miss interessante é que todo ano mudam as moças, né, as representações e mudam as emoções, porque cada uma é diferente a emoção de um ano para o outro. Então, assim, eu costumo dizer que o castigo de uma Miss é a outra Miss na porta, porque quando vira o ano já tem uma fila de Miss querendo a coroa, né? É verdade. Já tem a primeira candidata ao Miss Pernambuco 2021, que é a Miss Belo Jardim. Então, já está bem próximo, né? Vai ser quando o próximo Miss Pernambuco? Você sabe? Eu ainda não sei a data. Não sei a data. O que você sentiu na hora em que só faltavam 2 notas para acabar a apuração do Miss Brasil 89? Aquela hora que Silvio Santos disse, se você tiver mais de que 2 10 nessa nota aqui, você leva a coroa. Naquele momento, o que é que passou na sua cabeça? Bom, como ao acompanhar o concurso, nós estávamos lá, o concurso não foi ao vivo, sabe, Josias? Eu acho que olha chamando de Josias. Então, olha só, o concurso não foi ao vivo, ele foi gravado, né? Com poucas horas de diferença, mas ele foi gravado. O que acontece é que a gente conseguia, mesmo que dos bastidores, nós conseguíamos ver as notas, né? Então, o primeiro quesito foi simpatia,
depois teve plástica e depois, por fim, elegância. Como nesses 3 quesitos eu estava na frente em todos eles, então eu fiquei assim, opa, espera um pouquinho, né? Porque você, ao longo do tempo que nós passamos lá, a gente percebia alguns burburinhos, tem uma preferida, tem outra preferida, mas assim, você não sabe de fato o que se passa na cabeça dos jurados, não sabe como que vai ser o seu dia, se vai correr tudo bem, se não vai, enfim, mas quando eu comecei a ver que realmente as minhas notas eram as maiores em todo aquele processo, eu disse assim, nossa, será? Aí eu comecei a pensar na possibilidade, né? E realmente tinham candidatas fortes, meninas lindíssimas, mas realmente, depois, quando entrou o critério lá, depois foram escolher as 5 finalistas, zerou, as notas zeraram e começaram a ser contabilizadas novamente. Por esse processo ter acontecido antes, por eu ter visto isso acontecer, eu pensei que talvez houvesse a possibilidade. O Silvio Santos me deixou por último ainda, né, na contagem das notas. Fez toda aquela expectativa e tudo mais. Nesse momento, pensei que houvesse até a possibilidade de ser coroada Miss Brasil. No entanto, eu estava muito tranquila e estava pronta para receber o resultado que fosse, né? Na verdade, a minha parte emocional, assim, eu sempre fui muito equilibrada e muito ponderada. Nesse momento não foi diferente, apesar de que a emoção, evidentemente, estava o coração batendo mais forte, a emoção à flor da pele, mas eu estava pronta para o que viesse, né? E aceitar tranquilamente o que viesse. Mas claro que foi muito emocionante. Ah, com certeza. A gente ali ficou no último voto ali, esperando aquele encerramento do concurso. E aí é isso. Meu primo foi até o último minuto. Meu primo passou mal de tanta raiva depois que ele teve o resultado. A pernambucana Ângela Agra ficou em 5º lugar, mas muitos achavam que ela merecia um top 3. Você percebia na Miss Pernambuco uma forte concorrente? Gente, as meninas são maravilhosas, lindíssimas. E realmente a Ângela, aquele porte, ela tem 1,80 m, linda, maravilhosa. E ela era, olha, para te falar a verdade, eu não estava esperando que eu fosse ganhar o concurso. Só um detalhe, tinha o coordenador do concurso, o Caribé, ele ficava falando assim, todas com passaporte na mão, todas com passaporte na mão, que não tem tempo. Aí eu pensava, pô, por Miss Minas Gerais, eu não tinha nem carteira de identidade, eu fui tirar por Miss Minas Gerais. Falei assim, pra que tirar se é uma só que vai? Tudo bem, certo? Então, assim, a Ângela, linda, maravilhosa, sim, poderia ter entrado, a Ângela, do Rio de Janeiro, a Laura, de Brasília, a Suzy, do Paraná, Santa Catarina, gente linda, Goiás. Então, assim, são todas meninas lindas que eu não achava, porque o que acontece? Depende da sua estrela. No sábado à tarde, nós fizemos uma visita à Catedral Metropolitana de Brasília, Nossa Senhora. E então, entrando, gente, ela é maravilhosa, você via aqueles anjos suspensos, que coisa linda. Aí eu rezei para acontecer o que for melhor. E a grande preocupação da minha mãe era eu levar um tombo na passarela. Eu falei, quero proteção para não deixar eu cair. E que aconteça o que for melhor, certo? Então, assim, meninas lindas, e eu não estava esperando ganhar. Então, assim, não era concorrente, porque aí a gente, nos ensaios, assim, no almoço, eu falava assim, nossa, olha ali, a Miss, que linda, nossa, ela vai ganhar. Então, assim, você fica envolvida ali, são todas lindas, maravilhosas. Então, assim, você não tinha uma favorita, eram todas, menos eu. Tá certo. Agora vamos à próxima pergunta. Vem do Wallace Tomenassi, de São Paulo. Como foi para você ter sido eleita Miss Brasil
E como foi seu reinado e a amizade com as outras duas representantes brasileiras ao Miss Mundo, a Laura Angélica, da Bahia, e a Ângela Xexiercio, do Rio de Janeiro, Miss Brasil Beleza Internacional? O meu reinado foi maravilhoso. E a amizade com todas essas meninas, minhas amigas, aconteceram assim depois. Tudo te falei, tudo por causa... Não tinha essa facilidade. Eu encontrei com a Ângela quando eu fui participar de um evento em Salvador. Foi até convite de um grupo carnavalesco, os Corujas. Aí encontrei com a Ângela. Eu encontrei com a Tanara, Miss Brasília, Miss Maranhão, Ceará, quando eu fui participar de um evento em São Luís do Maranhão. A Suzy e a Rosana de Santa Catarina foi quando eu fui a Ponta Grossa, no Paraná. Então, assim, a gente encontrava e tudo, mas não demos sequência, porque era tudo muito difícil, né? E o meu reinado era assim, era que a Miss fica aonde que o coordenador mora, né? Seria Brasília, que o coordenador geral do concurso Miss Brasil era o Caribé, em Brasília. Mas entraram em acordo com o grande Nicolau Neto, Deus o tenha, ele já deixou a gente por muito tempo, coordenador de Minas. E aí eu fiquei sob a responsabilidade dele, morando em Belo Horizonte. Então, assim, o meu reinado eu tive vários estados, sabe, cidades de Minas. Foi ótimo, foi maravilhoso. O que significou Miss Brasil 1991 para você? Ele significou uma grande mudança na minha vida. Ele significou a oportunidade de não só poder representar o Brasil fora, né? Eu fui para 6 concursos internacionais, mas demonstrar que a mulher brasileira também, ela é muito mais do que só uma estampa, do que um corpo, um rosto bonito, que o Brasil, ele tem muito mais coisas do que só um carnaval. E, sobretudo, a partir do concurso de Miss Brasil, como eu viajei bastante, porque a gente trabalha, as pessoas precisam entender que o concurso de Miss é um contrato que a gente faz com responsabilidades, e a gente viaja bastante. E eu sou a pessoa que eu sou, a mulher que eu sou, porque eu sou a soma de tudo que eu vivi. E os concursos me oportunizaram muitas experiências. Eu aprendi a falar espanhol viajando, eu aprimorei o meu inglês viajando, eu aprendi a viajar sozinha. Foi muito difícil para os meus pais, quando eu tinha 19 anos, deixar eu viajar sozinha. Eu sei que foi difícil, mas foi um investimento muito bom no sentido de confiarem em mim. Porque quando a gente tem uma base familiar e sabe de onde veio e para onde vai, as coisas fluem como tem que fluir, né? Então, como ela me perguntou, foi um grande marco e que até hoje eu usufruo das coisas boas como as amizades. Porque as amizades, sem ser piegas, gente, com todo o meu coração eu digo, eu acredito que os concursos são uma grande oportunidade para que as pessoas cresçam como seres humanos e aproveitem a oportunidade para estender o seu círculo de amizades. Sabe, na minha época não tinha internet. Na minha época, quer dizer, se tinha, não era comum como hoje. E-mail a gente não trocava, não tinha rede social, a gente tinha agenda no Miss Universo. Eu separei até umas coisas aqui, mas eu não estou com a agenda aqui. A agenda está lá em Salvador. A gente, no decorrer dos ensaios, escrevia mensagenzinha para as outras misses e colocava os endereços. E eu me correspondi por cartas, com muitas durante anos. Mas aí, de repente, vai mudando. E assim, algumas eu perdi contato. E estou recuperando contato já com as redes sociais. Nós já temos um grupo de WhatsApp que eu montei com algumas amigas. Lupita, Jaque da Venezuela, Vivian do Paraguai, Selva da Bolívia. Eu sei que nós somos 40. Estamos. A Miss Netherlands, que ficou em 2º lugar. A Miss Rússia também está. Yulia, linda, maravilhosa, está no nosso grupo. Miss França, Mareva, uma mulher incrível. Então é maravilhoso. Nossa, que bom. Bom. Ser irmã de Simone Augusto, Miss Pernambuco 85 e Miss Mundo Brasil 87.
lhe influenciou para você entrar no mundo Miss? Totalmente, totalmente. Porque quando ela foi Miss Pernambuco, eu tinha por volta de uns 9, 10 anos, algo assim, e acho que 9, 8 para 9 anos. E assim, eu tinha aquela imagem daquela beleza tão pura, tão linda, né? E, claro, queria ser igual a ela, sim. Então, o mínimo que eu fiquei, quando eu fiquei mais velha, parecida com ela, para mim era um elogio. Então, quando me convidaram para participar, eu fiquei super lisonjeada e tive que ir mesmo, sem pensar que poderia ganhar ou não. Na verdade, eu não esperava um resultado de ganhar a coroa. Mas, Sim. quando eu vi, estava envolvida e ganhei, e foi. Ele pergunta, Fernando Bandeira, como foi a sua participação no Miss Latina del Mundo 93? Conta tudo pra gente lá, os bastidores do concurso, como Tudo foi as diferente. programações. Lá as pessoas comem abacate no meio da salada. As pessoas são muito receptivas. É um país muito pobre. A Guatemala é um país muito pobre. Que na época tem até um vulcão que entrou em erupção, que morreu muita gente. Então lá era, na época era assim, ou era rico ou era pobre. Não tinha meio termo. E muita gente pobre. Então nós íamos para os eventos nos ônibus e eu via aquela pobreza, sabe? Deus, como foi muito difícil. A parte ruim de tudo foi ver aquele povo naquela miséria, sabe? Uma miséria que não ter água, não ter comida. E mais, nós conhecemos, nunca mais vou esquecer na minha vida, onde os maias viveram, as pirâmides. Aquilo para mim foi inesquecível. Nós andamos num avião militar. Meu Deus do céu. Não tinha poltrona. Tinha que sentar assim, sabe? E eu falei, eu tô aqui, vou fazer o quê? Eu saí correndo. E fui. Aí daí nós fomos assim de salto, né? Toda linda, salto. De repente me abre uma floresta assim. E aí você vê lá longe assim as pirâmides, onde os maias viveram. Aquela coisa que você vê na televisão. Você entra e tem escrito na parede como eles viviam, caçavam, né? E aqui isso marcou muito para mim. Os passeios, a Guatemala é um país muito bonito, embora seja muito pobre, mas é um país muito bonito. Uma coisa que eu não vou esquecer também jamais é o cemitério deles, é assim, mulher rosa, homem azul. Eu falava, não é bonito, né, gente? Aí o moço lá falou, não, isso aqui é um cemitério. Mas a cultura deles eles são muito religiosos e muito receptivos. Uma educação maravilhosa. E lá nos bastidores, aquele monte de pena, né? Pena para todo lado, porque a minha fantasia era enorme. Era, acho que a maior. A Adrecife caprichou na minha fantasia. Olha, eu fiquei 2, 3 dias com meus braços adormecidos. Tanto no Miss Brasil quanto lá. Aquele, assim, peso. Gente, me sofre, viu? Tem noção tanto de coisa que eu carregava, assim, nas costas. E aí você fica muito tempo de salto, passei muito mal. Todas, né, representando o seu país, eu como Miss Brasil, todas, né, coloridas, dançando e tal. E os bastidores é aquela loucura. Olha, me deu medo, porque elas falam muito rápido, e elas gostavam de me ouvir falar. Então eu era diferente para elas. E com elas eu fui aprendendo o portunhol, né? E fui falava alguma coisinha. Mas eu estava ali, feliz por estar ali, e foi maravilhoso. Quase perdi o avião. Menino, isso foi uma coisa assim, porque
Eu não sei o que aconteceu com um dos organizadores, que ele sumiu. E eu tive que sair correndo para arrumar minha mala, eu deixei muita coisa para trás, porque o voo ia sair assim, 10 minutos, a gente esperando, ninguém falou nada. Enfim, uma das coisas que não foi legal foi isso. Eu quase, assim, umas 15, 20 Miss quase perderam o voo, porque ninguém avisou que o voo ia sair, e nós fomos lá. Então foi uma correria danada, um estresse muito grande, muito longe. Aí eu fui para o Peru. Fui convidada pelo presidente do Peru para ficar lá. Fiquei uma semana lá no Peru. Jéssica é o nome da Miss Peru. Então foi assim que eu fiz amizade com elas, com todas as misses. Hoje eu perdi um pouco, mas a Miss Paraguai fiquei amigona, chamava Lourdes, Miss Paraguai. A Miss Guatemala, muito simpática, pequenininha, cabelo curtinho. Acho que ela dava pela simpatia. Você praticamente já respondeu a próxima pergunta, que é o do Flávio Sena. Flavinho Sena, do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Que ele pergunta quais as misses são suas amigas até hoje no Miss Latina del Mundo 93. Olha, esses dias a Miss Paraguai me achou no Face. A Miss Peru, eu falei há uns anos atrás. Não tem muito. Lá na época, eu fiquei muito amiga da Miss Peru, da Miss Paraguai, da Miss Panamá. Umas 4, 5 Miss. A gente era grudado, assim, sabe? E só, depois assim é difícil, né? São países diferentes, mas fiquei uma época no Peru. A que eu mais fiquei amiga foi a Miss Peru, a Jéssica. Que legal. E a vencedora, você gostava dela também? Quem venceu o concurso? Quem? A vencedora que venceu o concurso. Ela não tinha como não gostar. Ela nunca conheceu uma pessoa tão agradável, tão simpática. Todo mundo ficou feliz porque ela ganhou. Porque ela não era a mulher mais bonita, mas ela era extremamente simpaticíssima. Eu não fiquei triste, muito pelo contrário. Fiquei feliz por ela. Como eu te digo, a mulher nem sempre é a mais bonita. Às vezes ela é você pode ver no Miss Universo, né? Miss Universo ganha aquela que você menos espera, porque como anda, como conversa, como se comporta, como se... A Miss Universo, como a Miss Brasil, quando tinha concurso, elas são eleitas antes, na verdade, né? E eu acho justo, porque você não pode julgar uma mulher em 1 hora de passarela. Ela é muito mais que aquilo. Ele pergunta, Fernando Bandeira, como foi a sua participação no Miss Latina del Mundo 93? Conta tudo pra gente lá, os bastidores do concurso, como Tudo foi as diferente. programações. Lá as pessoas comem abacate no meio da salada. As pessoas são muito receptivas. É um país muito pobre. A Guatemala é um país muito pobre. Que na época tem até um vulcão que entrou em erupção, que morreu muita gente. Então lá na época era assim, ou era rico ou era pobre. Não tinha meio termo. E muita gente pobre. Então nós íamos para os eventos, nos ônibus, e eu via aquela pobreza, sabe? Deus, como foi muito difícil. Uma parte ruim de tudo foi ver aquele povo naquela miséria, sabe? Uma miséria que não ter água, não ter comida. Mas nós conhecemos, nunca mais vou esquecer na minha vida, onde os maias viveram, as pirâmides. Aquilo para mim foi inesquecível. Nós andamos num avião militar. Meu Deus do céu. Não tinha poltrona. Tinha que sentar assim, sabe? E eu falei, eu tô aqui, vou fazer o quê? Eu saí correndo. E fui. Aí daí nós fomos assim de salto, né? Toda linda, salto. De repente me abre uma floresta assim. E aí
você vê lá longe, assim, as pirâmides, onde os maias viveram. Aquela coisa que você vê na televisão, você entra e tem escrito na parede como eles viviam, caçavam, né? E aqui isso marcou muito para mim. Os passeios, a Guatemala é um país muito bonito, embora seja muito pobre, mas é um país muito bonito. Uma coisa que eu não vou esquecer também jamais é o cemitério deles, é assim, mulher rosa, homem azul. Eu falava, não é bonito, né, gente? Aí o moço lá falou, não, isso aqui é um cemitério. Mas a cultura deles eles são muito religiosos e muito receptivos. Uma educação maravilhosa. E lá nos bastidores, aquele monte de pena, né? Pena para todo lado, porque a minha fantasia era enorme. Era, acho que a maior. Agressivo caprichou na minha fantasia. Olha, eu fiquei 2, 3 dias com meus braços adormecidos. Tanto no Miss Brasil quanto lá. Aquele, assim, peso. Gente, me sofre, viu? Tem noção tanto de coisa que eu carregava, assim, nas costas. E aí você fica muito tempo de salto, passei mal, passei muito mal. Todas, né, representando o seu país, eu como Miss Brasil, todas, né, coloridas, dançando e tal. E os bastidores é aquela loucura. Olha, me deu medo, porque elas falam muito rápido, e elas gostavam de me ouvir falar. Então eu era diferente para elas. E com elas eu fui aprendendo o portunhol, né? E fui falava alguma coisinha. Mas eu estava ali, feliz por estar ali, e foi maravilhoso. Quase perdi o avião. Menino, isso foi uma coisa assim, porque eu não sei o que aconteceu com um dos organizadores, que ele sumiu. E eu tive que sair correndo para arrumar minha mala, eu deixei muita coisa para trás, porque o voo ia sair assim, 10 minutos, a gente esperando, ninguém falou nada. Enfim, uma das coisas que não foi legal foi isso. Eu quase, assim, umas 15, 20 miss quase perderam o voo, porque ninguém avisou que o voo ia sair, e nós fomos lá. Então foi uma correria danada, um estresse muito grande, muito longe. Aí eu fui para o Peru. Fui convidada pelo presidente do Peru para ficar lá. Fiquei uma semana lá no Peru. Jéssica, é o nome da Miss Peru. Então foi assim que eu fiz amizade com elas, com todas as misses. Hoje eu perdi um pouco, mas a Miss Paraguai fiquei amigona, chamava Lourdes, Miss Paraguai. A Miss Guatemala, muito simpática, pequenininha, cabelo curtinho. Acho que ela dava pela simpatia. Você praticamente já respondeu a próxima pergunta, que é o do Flávio Sena. Flavinho Sena, do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Que ele pergunta quais as misses são suas amigas até hoje no Miss Latina del Mundo 93. Olha, esses dias a Miss Paraguai me achou no Face. A Miss Peru, eu falei há uns anos atrás. Não tem muito. Lá na época, eu fiquei muito amiga da Miss Peru, da Miss Paraguai, Miss Panamá. Umas 4, 5 Miss. A gente era grudado, assim, sabe? E só, depois assim é difícil, né? São países diferentes, mas fiquei uma época no Peru. A que eu mais fiquei amiga foi a Miss Peru, a Jéssica. Que legal. E a vencedora, você gostava dela também? Quem venceu o concurso? Quem? A vencedora que venceu o concurso. Ela não tinha como não gostar. Ela nunca conheceu uma pessoa tão agradável, tão simpática. Todo mundo ficou feliz porque ela ganhou. Porque ela não era a mulher mais bonita, mas ela era extremamente simpaticíssima. Eu não fiquei triste, muito pelo contrário. Fiquei feliz por ela.
Como eu te digo, a mulher nem sempre é a mais bonita. Às vezes ela é você pode ver no Miss Universo, né? Miss Universo ganha aquela que você menos espera, porque como anda, como conversa, como se comporta, como se a Miss Universo, como a Miss Brasil, quando tinha concurso, elas são eleitas antes, na verdade, né? E eu acho justo, porque você não pode julgar uma mulher em uma hora de passarela. Ela é muito mais que aquilo. A Valéria, ela pergunta para você, quais as barreiras que você teve que superar para realizar seus sonhos? Ai, Valéria, olha, eu vou te falar uma coisa. Inveja, traição, foi uma coisa assim muita que eu tive que me deparar muitas vezes. E acho que você também tem essa experiência, né? A inveja, porque o que acontece assim, quando uma pessoa é muito bem resolvida, ela não quer o que é dos outros, né? Mas quando você tem o seu e alguém quer aquilo que é seu, aí é tão desleal, é tão cruel, né? E muitas vezes meu tapete foi puxado assim de trabalhos que eu ia fazer e chegava lá na hora, não, fulano cortou, ciclano, não porque eu tivesse algum problema que não estava encaixando, muito pelo contrário, encaixava, mas ninguém cortava por inveja, por traição, por alguma coisa a esse grau. Então essa foi a minha maior barreira. Foi horrível. É horrível, né? Porque não acaba. Isso aí sempre vai existir. Mas hoje eu É, entendo mais, né? Hoje eu entendo mais, entendeu? sim, sim. Né? Então, a nossa terceira pergunta, Márcia, vem do Flávio Sena, de Porto Alegre. Ô, Ele está Beijo, aqui, meu amor. Ele tá aí? está sim, já Oi, está Flávio. prestigiando. Beijo pra você, viu? E ele pergunta, como foi para você o Miss Brasil 85? Nos conte tudo. E quem era a sua favorita? Eita! Então, o Miss Brasil 85, eu vou confessar uma coisa. Eu vim do Mato Grosso, né? Fui a primeira mulher a levar a coroa para o Mato Grosso. Mato Grosso nunca tinha ganho. E eu estava muito cansada, na verdade, né? Eu nem esperava, eu entrei realmente assim. Existiam mulheres belíssimas, inteligentíssimas. A Baiana, era uma mulher daquelas que eu realmente falei assim, essa mulher merece, porque ela era, além de linda, inteligente, né? A Maria Isabel, ela era a paraibana, era muito linda. A Flávia, a, a Carla Godinho, todas eram muito lindas, mas eu não vou ficar falando uma ou outra, porque todas mereciam, todas estavam lá e cada uma representou muito bem o seu estado. Mas assim, eu não tinha nenhuma favorita. A favorita que era eu mesma, né? Me queria. Linda, linda. Tá arrasando, viu? Essa noite é sua, minha rainha. A Ô, meu amor, noite você é tá muito toda elegante, sua. viu? Você tá muito elegante, hein? Obrigado. Eu estou Olha, Jacó, entrevistando a rainha. olha o Jacozinho. Jacó, posso fazer essa gravação para você? Quero dar esse apoio, porque o Jacó faz um trabalho muito bonito com os animais. Eu quero que ele Sim. ganhe. Eu sei que eu quero ir lá. Eu quero ir na tua posse, viu, Jacó? É um trabalho magnífico que ele está fazendo. Um parabéns, Jacó. Meus Minha parabéns. A nossa próxima pergunta vem do Jadir Oliveira, de Niterói. Ele Jadir de pergunta. Oliveira, igual eu. É, Oliveira, hein? Somos parentes. ele pergunta para você como foi a sua preparação e a sua experiência no Miss Universo 85. Eu fui com a cara e com a coragem, fui no tropeço mesmo. Mentira, tô brincando. Obviamente, eu não fazia ideia daquele mundo. Quando eu cheguei lá, eu falei, caramba, o que é isso? Eu me lembro que eu desci do avião, aí já me deram uma bolsa com maquiagem, aí levaram a gente, aquela 86 mulheres, né? São mulheres pra caramba, né? E elas, tudo cada hora, eu me assustei, eu falei, ai meu Deus, tão lindas, ai Jesus, como é que vai ser agora? Foi isso. Então, acho que a minha trajetória já comecei no susto. Ai, meu Deus, lá no universo. É muito, muito bom reviver essas histórias, assim, porque
é uma coisa maravilhosa. E a gente volta no tempo com você e só você pode traduzir isso para a gente, porque são experiências que você vivenciou e que a gente ficou como espectador, mas só você sentiu toda a emoção, toda a experiência, né? É verdade, é verdade. É uma coisa assim, engraçado que o pessoal pergunta como é que foi a experiência lá. Eu amo Portugal, né? Mas a menina, na época, quando o Brasil chegava nos lugares, como era Miami, vinha gente para tudo quanto é lado, vinha falar comigo, entendeu? E a portuguesa não tinha. E ela ficava incomodada com isso, entendeu? Ela ficou incomodada com isso. Teve um dia que a gente brigou feio, porque eu falei, cara, me erra, larga meu anjo da guarda, vai, sabe, conquista o seu espaço, não é porque você está aqui, você está longe, você não vai agradar. Sim. Um carregador, porque tá riando a bateria, Jesus, que eu não esperava. Tá certo. Deixa eu ver. A gente espera. Bom, vamos ver, né? Vamos ver. Se cair, caiu. Até ficou pior agora, né? Porque eu botei o carregador aqui. Não, tá ótimo, tá ótimo. Aí tá bom, tá enquadrou bem, tá perfeito assim aí. Tá bom? Né? Tá ótimo. Tá ótimo. Pronto. E vou então fazer a próxima pergunta. Vamos lá. Sim, vamos lá. A próxima pergunta vem do Leite Ferrer, do Ceará. O Leite pergunta para você. Leite, beijo. Ele pergunta, Leite. ter sido uma das 10 mulheres mais bonitas... gente, né? Não devia ser aqui. Né? Ter entrando também, né? Mas é porque é tão corrido que a gente tem as perguntas assim, aí não dá para fazer desse formato. Aí ele pergunta para você... Bom, ele pergunta para você. Gostei. Pronto. Tá me ouvindo agora o sinal? Pronto, agora voltou. Ele pergunta, ter sido uma das 10 mulheres mais belas do mundo, o que significou para você? Ele perguntou, o que ter sido uma das 10 mulheres mais belas do mundo, eu o vou que ser significou sincera, assim, nessa resposta. O que significou para mim ser uma das top 10, né, do Miss Universo? É isso, de 86 países, o que significou? Sim. Claro, né, que foi maravilhoso, porque realmente você, pelo menos, entrar entre as 10 ali, tá, poxa, eu já fiquei feliz pra caramba, né? E é uma honra, sabe? É uma honra. Até porque tinha uma menina lá que era a minha cara. A gente era muito, parecia meu clone. Nós duas, teve um dia que eu olhei, eu achei que era um espelho, que eu falei, caramba, que era a Miss Holanda. E nós éramos tanto que um jurado ainda confundiu a gente. É verdade, ele confundiu a gente, porque ela foi eleita o rosto mais bonito do concurso, né? Pela imprensa. E aí, quando eu entrei, ele falou assim, como você se sente sendo eleita pela imprensa, o rosto mais bonito? Eu falei, mas não fui eu, me sinto feliz, mas não fui eu não, foi a outra. Quer dizer, você vê que a menina era tão parecida comigo. E foi legal. isso. Aí eu me senti assim, muito honrada, feliz. Foi cansativo demais a questão de você, aquela programação corrida, dormir tarde, acordar cedo, ensaios, programações. Conta tudo pra gente, como foi lá para você. Eu tive a oportunidade de chegar em Londres, se eu não me engano, foi uns 4 ou 5 dias antes do concurso começar, antes do confinamento. E eu tive a oportunidade de estar lá com o Juliano Crema, que é o apresentador do Miss Brasil e também mora em Londres. Conheci a Sheila Berles, que é amiga dele brasileira, que mora em Londres também. Foram as duas pessoas que me abraçaram, que eu me senti muito acolhida lá em Londres. O Juliano como um pai e a Sheila como uma mãe. Vivi momentos legais, eles me levaram para passear, para jantar, foi extremamente divertido. Então, esses dias eu pude me adaptar primeiramente com a língua, com o clima, com o tempo também, com relação ao horário, fuso horário.
Esses dias foram muito importantes para mim. Foi uma parte da premiação do Miss Brasil. Então, ali eu já comecei a me adaptar um pouco com Londres. Quando eu entrei no confinamento, de imediato eu tive dificuldade com o inglês britânico. Eu fiz curso de inglês durante 5 anos com o meu tio e falava inglês, mas eu nunca tive a oportunidade de conversar diretamente com outro país e falar exclusivamente aquela língua. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente não tem essa oportunidade porque a gente fala 100% português e lá em Londres você é obrigado a falar inglês, porque é a única língua que eles se comunicam. E só que o inglês britânico, ele tem os seus sotaques, né? Então, algumas coisas são um pouco mais complexas de entender pela forma de conversar. E a minha amiga de quarto era Bolívia, e a Miss Bolívia falava português, inglês e espanhol. Então, ela era praticamente a minha tradutora. Não só eu, como a minha chaperona também, que é brasileira do Sul. Então, foram pessoas que me acolheram muito bem, eu me senti muito em casa, eu pude ver a mão de Deus a todo momento cuidando de mim dentro daquele confinamento. Me senti com o coração tranquilo, sabe? Então, na primeira semana, eu tive dificuldade de entender quando a Júlia e o Steve falavam, porque eles falavam muito rápido. Então, eu não conseguia coletar tudo que eles falavam, mas eu absorvia de um modo geral, conseguia entender o tema. Mas ao longo daquele processo, eu já consegui falar mais, me soltar mais, conversar mais com as meninas. Arranhei um pouquinho de espanhol também, aprendi um pouco da língua, porque o meu grupo era um grupo de latinas, então a gente se comunicava da forma que dava e falava um pouco de inglês, um pouco de espanhol, um pouquinho de português. Foi uma experiência incrível. Eles separavam mais vocês pelo continente, assim, quando vocês estavam juntas? América do Sul sempre separando por continente? Ou vocês não se misturavam com as europeias, com as asiáticas? Como é que era a relação, assim, de vocês? Você chegou a falar com todas as candidatas, assim, do concurso? Como é que foi? O Miss Mundo, ele é um concurso com muitos países, né? Então, são muitas meninas. E para conseguir coordenar todas essas meninas, é necessário setorizar os grupos. E é aí que entram as cores, o time vermelho, o time azul, o time verde, o time amarelo, que competem entre si. E não só em quesito de competição, mas de organização também. Quando a gente ia fazer algum passeio, primeiro vem o grupo vermelho, depois vem o grupo amarelo, na hora de entrar o ônibus, era sempre setorizado e cada grupo tinha a sua chaperona. Admito que no grupo vermelho, a maioria eram latinas, mas nós tínhamos meninas de outros grupos no nosso time, como, por exemplo, a Coreia. Ela estava no nosso grupo. E era muito engraçado, porque as latinas são muito conversadas, são muito animadas, elas dançam, elas falam demais. E a coreana era tão quietinha na dela, assim, mais calminha, sabe? Era engraçado ela no meio do grupo, mas a gente sempre se entendeu muito bem. E o time azul, por exemplo, ele tinha muitas meninas da Europa, da África também. Então, era uma mistura de continentes, mas ainda assim, eles selecionavam países mais próximos. Até por questão de comunicação também. Porque algumas latinas, elas não falavam inglês. Então, elas acabavam se adaptando e ficando mais próximas daquelas que falavam a mesma língua. Isso é normal, é natural isso acontecer. Então, às vezes, as meninas se restringiam de conversar com outras misses por causa da língua. Por isso que é tão importante falar o inglês, né? Poder se comunicar com as outras meninas para poder ter essa interação melhor no concurso. Não, eu não consegui comunicar com todas. Eu tinha algumas meninas que eram mais próximas de mim. Eu tentava conversar, eu dava bom dia para todas, mas parar para falar, conhecer a vida de cada uma delas, eu não consegui, porque realmente eram muitas e muitas meninas. Foram aí praticamente 120 países. Então é muita gente. Eles pegam mais candidatas do que o Miss Universo, né? O Miss Universo fica em Mas 80, é legal, 90. apesar de não conseguir conversar diretamente com todas, eu pude perceber a cultura de cada uma. Pelas roupas, pela forma de andar, de se comportar, a forma de se vestir. Então, através dessa comunicação visual, eu consegui ver um pouco mais de cada menina. Isso é muito legal. Ter o mundo inteiro com você ali dentro de um hotel, literalmente o mundo inteiro, é muito especial. E eu lembro que eu conversava um pouco com uma, um pouco com outra, cada uma contava a sua experiência, eu falava, caramba, que legal tudo isso, que legal essa cultura. Por exemplo, a Ilha Cook e uma outra miss, que eu esqueci o nome dela,
elas usavam flores no cabelo todos os dias, na orelha, assim. Eu, inclusive, até tenho uma flor que eu ganhei. É uma flor artificial e ela representa se a mulher é solteira ou se ela é casada, dependendo do lado da orelha que ela usa. Então, a Ilias Cook usava essa flor todos os dias, em todas as produções, ela sempre saía com florzinha na orelha. E isso era muito legal. Mas era de solteira, o lado solteiro, o lado solteira, né? É. Eu ontem estava revendo o Miss Mundo e percebi uma coisa. Aquele apresentador, o entrevistador que foi fazer a entrevista com você, já no top 5, ele realmente pegou pesado, né, na entrevista, porque o inglês mesmo pesado assim. Não sei se ele quis dificultar para você alguma coisa. Eu percebi que você teve assim, não sei se foi uma certa dificuldade, um pouco naquela hora, porque ele repetiu, né? E você tentou se sobressair ali. E ali foi um momento decisivo, né? Que o júri estava ali para votar na Me Miss, desse né? a melhor resposta. Sim, sim. Mas eu achei que ele implicou com você. Eu ouvi isso de outras pessoas também. Mas assim, ele usou uma palavra comigo que é threats, que significa ameaça. E ao longo de todos esses anos estudando inglês, e também durante esse período em Londres, eu não ouvi ninguém usando essa palavra comigo. Então, de fato, eu não conhecia, eu não sabia o que era a tradução de threats. E quando ele falou para mim, ele me perguntou qual era a maior ameaça do mundo, naquele momento eu não entendi o significado daquela palavra. E eu pedi ajuda. Só que, infelizmente, não mandaram nenhum tradutor para mim. E quando eu vi que não iam me mandar um tradutor, eu falei, vou ter que me virar, vou ter que falar alguma coisa. E ele tentou trocar o threats por dangerous. Eu sabia o que era dangerous, é perigo, mas ainda assim eu queria saber o que era threats. Porque eu queria entender o contexto daquela pergunta para dar uma resposta conexa. Agora, logo naquela hora ali, né? Aquela Pois hora é. mais difícil. Exatamente. E, inclusive, algumas pessoas, eu vi alguns comentários, gente falando, ela não sabe o significado de dangerous. Como assim? Eu sei o significado de dangerous, mas eu queria entender o que era threats, para poder dar uma resposta coerente àquilo ali. E, apesar de não ter compreendido 100%, eu abri a boca e falei. Sabe, eu nem pensei para falar. Eu só falei, eu tenho um déjà vu quando eu lembro desse momento. Porque eu estava do jeito que eu tô, sentada numa poltrona, de frente para ele. Ele me fez a pergunta. E aí eu não entendi, e eu olhei para o lado, eu vi a cara do Steve, eu falei, eu preciso de um tradutor. E o Steve não mandou um tradutor. E aí eu olhei para a plateia, aquele monte de gente, e na hora que eu olhei para a plateia foi um feeling assim, se vira, você vai ter que conseguir, vai ter que falar alguma coisa. E eu tirei o olho da plateia, eu olhei para o olho do apresentador mais uma vez, e a resposta foi... Se eu te falar assim, naquele momento de nervosismo, eu não consigo nem lembrar o que eu falei, porque realmente eu só abri a boca e falei, sabe? E foi nítido, percebe-se um pouco do nervosismo pelo fato de não ter compreendido exatamente aquela palavra. Eu acredito que se tivesse invertido... No começo estava bem fluindo, no começo da entrevista estava legal, não foi? Quando você quase estava terminando, ele foi com outra pergunta. Foi engraçado. É uma coisa que, inclusive, eu aprendi muito com a Romilce, que é a nossa coach de oratória. Ela está preparando os candidatos do Miss Brasil também. E ela foi a minha coach ao longo desses anos, desde 2018. E eu aprendi uma coisa com ela, que é a conclusão. A conclusão da sua fala, ela precisa ser bem objetiva. E eu entendo que a conclusão da minha última resposta, ela vai definir a boa conduta das respostas anteriores. E, infelizmente, a minha melhor resposta foi a primeira. A segunda, por não ter entendido uma palavra, ela não foi tão boa. Então, eu acredito que isso possa ter prejudicado um pouco, porque a conclusão ali na segunda resposta, ela não foi perfeita como deveria ser. Mas eu acredito que Deus sabe de todas as coisas. Em todo momento do confinamento, quando eu ia lá... Do confinamento, não, do concurso. Quando eu corria pro backstage, eu abria minha Bíblia, eu orava um pouquinho, pedia a Deus para fazer a vontade dele. E apesar de ter ficado com as duas meninas ali abraçadas, como um top 3 praticamente, né? Aguardando o resultado. Henrique emocionado, Marina emocionado, João emocionado, Juliano, Juninho, todo mundo muito emocionado em pensar que aquele título viria para o Brasil. Quando a jamaicana foi eleita, eu em momento algum... Não, a gente segura aí que a próxima pergunta é sobre isso mesmo. Viu?
Olha, a nossa próxima pergunta vem do jornalista Mucilo Ferreira, de Pernambuco. Beijo. Ele pergunta: como foi que surgiu o convite para participar do Miss Mundo Brasil 1987? Teria sido no momento em que Silvio Santos, ao lado de Suzy, te entregou o prêmio de elegância no Miss Brasil Universo 1985? Não, foi diferente. Marlene veio para cá. Marlene era coordenadora do concurso, para quem não sabe. Então, ela veio para Recife fazer uma seleção das meninas. E a Juliana, acho que era Juliana, que tinha sido... Eu não estava nem, eu só estava ajudando a ela. Até no Recife Palace, eu acho, que foi a seleção. Então, tinha um monte de menina, passou por todo aquele desfile de maiô, de elegância e tudo. Mas a que ganhou, descobriu depois que estava grávida. E aí, Marlene só faltou, já estava em São Paulo, só faltou morrer com isso, né? Não podia, uma Miss grávida. Então, ela disse, Pernambuco é você que vai vir. E aí eu fui. Eu digo, né? Eu vou. E fui. Foi assim. Foi desse jeito, realmente. Ah, que legal. Muito bom a gente ouvir essas histórias, não é? Porque só vocês é que podem testemunhar agora a história real, verdadeira, o que aconteceu nos bastidores e essa trajetória de sucesso de todas vocês, assim. É isso, né? Esse é o objetivo da nossa live, é que a gente deixa essa semente de cultura, da trajetória de vocês. E eu fico muito feliz. Ó, tá todo mundo aqui assim, lhe prestigiando, Dido, né? Denilson. É um doce, adoro o pessoal. E agora a pergunta do nosso Ed Roberto para você. O Ed, que lhe homenageou, né, de Campinas, São Paulo. Ele pergunta, fale um pouco sobre o polêmico vestido degotado que você usou no Miss Mundo Brasil 1987. Ai, meu Deus, aquilo foi uma história, quase que eu desistia desse concurso, porque eu era muito pudica, assim, tinha vergonha das coisas. E as meninas tudo com vestido, porque, na verdade, foi diferente do Miss Brasil para o Miss Universo. O Miss Mundo, Silvio Santos, já estava enxugando mais, já estava fazendo uma coisa mais de autódromo, não um Iambi, uma coisa tão grande. Mas era com o Joyce, era com todo mundo, toda a equipe, né? Aí, quando eu vi, estava Adriana Copim com vestido de princesa, André com vestido de princesa, o meu sendo cortado no corpo. Eu digo, o que é isso? Aí, quando eu vi aquele decote na lateral, eu comecei a chorar. Chorava. E tinha um missólogo, assim, muito amigo meu, Milton Araújo, que já é falecido, já está no céu com o Pai do Céu. Ele olhou, eu comecei a chorar, desesperada. Ele foi para o hotel e disse, se acalme, é porque Deus quis assim. Mas eu ia desistir por conta daquele tipo. Mas eu entrei tão dura. Mas eu acho que foi ao contrário. Se foi a intenção de me prejudicar, eu acho que o vestido até ajudou. Com certeza. Com certeza. Ninguém tirou meu pedaço, né? Meu medo era esse, mas ninguém tirou meu pedaço. Graças a Deus. Foi muito bonito. E o vestido, apesar de ousado para a época, ele era muito bonito, caiu muito bem em você. E você deu um show, né? Assim, ali, cada Miss na hora do desfile assim tem um ponto alto, que ela desponta ali como a favorita para vencer o título. Então, é um sapato que cai, alguma coisa assim que naquela hora dá o start ali que não tem mais para ninguém. É aquela candidata que chamou a atenção, então, e você fez com maestria, desfilou. Aquele Miss Mundo Brasil foi muito lindo. Muito lindo. Peninha com aquela flor. Sim, o suspense da Rosa para você ser a última para entregar para você. Como é que ficou sua sensação ali, Simone? Que você estava esperando ser a última? Não, eu achava que não ia ser, não. Não. De jeito nenhum.
De jeito Já tinha saído São Paulo, tinha saído Ceará, para sair no Nordeste novamente com Rio de Janeiro fora, assim, Rio Grande do Sul fora. Rosane, linda, Ana Márcia, as meninas eram bonitas também. E também ainda tenho contato com elas. Legal, isso é muito bom mesmo. Olha, a nossa próxima pergunta vem do Solimar Abreu, de São Paulo. Ele pergunta, qual foi a sua sensação ao ser eleita Miss Mundo Brasil 1987? Surpresa, né? Primeiro que Silvio Santos mudou tudo, né? Depois que Peninha cantou a música que deu as 3 rosas, então ficaram as 3. Na hora, no intervalo, ele disse, não vou querer voto escrito, não. Eu vou querer no microfone. Eu lembro que Ronivon, Fábio Júnior, Conrado, o pessoal ficou assim um pouquinho, né? Ai, meu Deus, que coisa chata dizer, quer dizer elegante. Mas não teve jeito para Santos. Ele queria fazer daquele jeito. Aí começou o primeiro. Aí começou o segundo comigo. Só um que não votou, né? Foi o fotógrafo. Exatamente. E eu fiquei um pouquinho assim. Fiquei sem entender direito. Artêmio, um beijo. Fatinha, um beijo. Fiquei sem entender. Fiquei um pouquinho assim, surpresa. E realmente, quando você vê assim a verdade, né, sendo dita realmente com elogios, né? Foi bom. Foi bom. Muito legal, Simone, muito legal. E a nossa próxima pergunta, quem pergunta para você é o João Ricardo, né? João Camilo Ricardo, de São Paulo. O João, ele pergunta para você, a imprensa à época noticiava que você era favorita ao título de Miss Mundo 1987. Como foi a sua participação em Malta e em Londres, representando o Brasil no Miss Mundo? Foi ótima. Era engraçado. Eu chegava nos lugares, a gente sempre andava acompanhada por uma chaperon, que era uma babá, né? Que fazia também a tradução, se precisasse, e de guarda-costas, né? Mas quando eu passava, tinha bandeira do Brasil, o povo torcendo, e lá tem uma história de leilão, fazer leilão, e eu era sempre... O pessoal me chamava para tirar foto comigo, e ficava. E teve uma revista lá também, que colocou a ULA, eu acho que a Espanha, e eu não recordo. Depois eu vou te mandar essa foto, essa revista, para você publicar aí. Então, sim. Dizendo em alemão, claro, evidente, que eu era uma das 5 favoritas. Mas o Miss Mundo, gente, é diferente do Miss Universo, porque ele só seleciona 2 de cada continente. Então, você disputando com a Venezuela, gente, com a Colômbia, delícia, são lindas e são preparadas. É como se tivesse uma escola de Miss, né? É diferente. Mas é vivendo e aprendendo, né? Como é que faz as coisas. Mas foi bom.